Olá, pessoal. Hoje eu quero começar falando de uma situação hipotética para vocês, para depois transportar para aquilo que eu quero discutir a respeito de publicação científica, tá? Imagina que você está interessado em achar bolinhas azuis. A cor tanto faz, tá? Bolinhas azuis. E disseram para você que tem uma caixa que tem as bolinhas azuis. Só que dentro dessa caixa, na verdade, você tem cerca de 100 bolinhas lá dentro. 100. E você tem uma estimativa de mais ou menos umas 30 bolinhas azuis. Olha lá, achar 30 em 100 até que é razoável. Eu vou lá, vou procurar, vai dar um certo trabalho, mas eu vou encontrar as bolinhas azuis. Tá? Agora imagine que você foi para uma caixa em que não tem 100 bolinhas no total e 30 azuis. Ela continua tendo as 30 azuis, só que ela tem, vamos dizer, 300 bolinhas ali dentro. É mais difícil você encontrar as bolinhas azuis, tá certo? No meio de 300 você tem 30. Então você tem que ficar procurando. Algumas você até acha fácil, mas se for vasculhar mais, vai ficando mais difícil, tá? Esse é o conceito que eu vou usar, fazendo algumas restrições nos momentos apropriados, tá? É lógico que se eu quiser saber sobre bolinhas, não importa a cor, a caixa com 300 é melhor do que a caixa com 100, porque 300 tem mais bolinhas, ok? Mas se eu me interessar mesmo pelas azuis, e vejo que as azuis estão nos dois casos, né? Então fica muito mais fácil eu procurar na caixa que tem menos bolinhas, onde a proporção relativa das azuis se torna maior, do que na caixa que tem um monte e a proporção relativa de azuis se torna menor. Então vamos lá. Vamos substituir as caixas por bases de dados. Bases de dados bibliográficos, ou seja, onde você vai buscar as revistas que te interessam, seja para fazer uma revisão da literatura, ou seja para escolher o artigo, ou melhor, a revista que você quer depositar o seu artigo. Ou seja, você quer publicar. Qual revista? Qual revista é boa? Qual revista meu artigo é condizente com o nível dela? Não é? Com medo de pegar uma revista errada. Porque depois que você pôs, está posto. Se errou na revista, você vai ficar no seu currículo. Tá? Então, a ideia é a seguinte. Eu vou pegar duas caixas conhecidas, que são mais gerais dentro da ciência, tá? E que tem boa repercussão dentro da ciência. Uma delas é o JCR. O JCR está sendo administrado por uma empresa que é a Clarivate. Tá? Clarivate está lá administrando o JCR. O JCR é o Journal Citation Reports, que fica numa instituição, né, que vem lá de trás, que é o famoso ISI, tá? ISI, Institute for Scientific Information, que foi criado já por Garfield, isso coisas lá de trás. Começa a aparecer na década de 70, mas lá na década de 50, Garfield já estava mexendo com essas coisas de bibliometria, coisa e tal, e ele é o criador do fator de impacto. Fator de impacto tradicional, aquele que foi o primeiro, tá? Que é usado até hoje. O JCR fica então dentro de uma instituição, tem a Clarivate que cuida disso, né? Teve uma época que isso pertencia a Reuters, agora parece que mudou, aquelas coisas e tal, enfim. Ali dentro, eles têm, vou passar os dados para vocês, eles têm 21.494 títulos de revistas, títulos, né, de publicações. Dessas aí, das 21.400 e pouco, quase 500, existe 12.000, tá? 12.401 aprovadas dentro do sistema de fator de impacto, ou seja, elas serão avaliadas quanto ao fator de impacto, 12.000, 12.500 por aí. Dessas aí,
12.365 já possuem o fator de impacto calculado. Porque quando a revista é aprovada para entrar nisso, que é difícil, tá? Para entrar nesse sistema, ela precisa de pelo menos 3 anos ali coletando dados para calcular o fator de impacto. Então, de 2 anos das publicações e mais 1 ano das citações, vão dar 3 anos seguidos que tem que ter. Então não é porque a revista entrou que ela já tem fator de impacto calculado. Outras têm fator de impacto zero, que ainda não calculou e deu zero, mas tudo bem, isso é uma questão, faz parte, né? Tirar o zero, até que o momento a revista começa a melhorar, tá? Ok. Essa é uma base de dados, que quando você vai fazer revisão bibliográfica, você vai fazer dentro desse sistema, só que você não vai fazer no JCR, vai fazer no Web of Science. O JCR é para você ver o perfil das revistas, Journal Citation Reports, tá? E a outra, né, é para fazer revisão bibliográfica, que é o Web of Science. Bom, agora tem uma outra caixa. A outra caixa se chama Scopus. O Scopus é bem mais recente. O Scopus começou em 2004. Tá? Eu lembro quando ele começou. Foi pouco antes de eu dar um curso, foi muito interessante para a gente, né? Com o pessoal de um grupo Milênio, lá no INCOR, né? Foi dado dentro de um hotel, não no INCOR exatamente, né? Um curso de 1 semana sobre redação científica, que uma colega que eu conheci nessa ocasião, né, que se tornou posteriormente uma grande amiga minha, né, que é a Verônica Coelho. E lembro que estava essa história do Scopus na época, e discutiu-se muito sobre a questão do Scopus e do Web of Science também, né? O Scopus, ele entra, tá, com aproximadamente 36.000 títulos contra os 21.500 do JCR, tá? Ele tem 34.000 revistas que tem o sistema de peer review, ou seja, análise por pares. Bom, mas sistema de peer review dentro da ciência, qualquer revista tem que ter. Essas duas caixas são as caixas onde a revista está indexada. Ela pode estar indexada em outras, mas essas duas são as principais, tá? São as principais. Essas revistas, elas estão lá dentro, foram triadas, foram escolhidas. Só que os critérios para entrar numa caixa ou outra é diferente. O Scopus, quando ele começa, ele é de uma empresa. A empresa dele é a Elsevier, uma das maiores ou a maior empresa responsável pelas revistas pagas, né, que existe na academia, no mundo científico, tá? E é uma empresa que faz o serviço dela como empresa. A outra também é uma empresa, tá? Então é uma briga de empresas, ok? A questão é que o Scopus está investindo um pouco mais no Open Access. Mas qualquer dia eu vou discutir o Open Access, para vocês verem o outro lado da história também. A história que conta para a gente é bonitinha, né? Mas como é que pode não gostar disso? Não é bem assim. Não é bem assim, tá? Tem sempre uma outra forma de ver, né? Sempre não, mas às vezes tem. Então vamos lá. 34.000 revistas. Peer review, ok, é uma condição necessária. As 21.000 revistas lá do Web of Science e do JCR, né? Elas têm peer review, é evidente. Se não tiver, não está lá, tá? E no Scopus, ok, tá? Lá dentro eles têm o Simago Journal Rank. O Simago Journal Rank é onde saem os rankings, as avaliações, né? Os sistemas de comparar as revistas, as métricas para medir revistas. No JCR você tem 13 métricas para medir revista. O fator de impacto é uma delas, você tem 13, tá ok. Então essas são as caixinhas com bolinhas que nós temos. Que revistas você quer para publicar o seu trabalho? O cientista, que é bom cientista, que é honesto, que quer fazer serviço direito, ele quer publicar nas melhores revistas. Como ciência é por natureza internacional, as nacionais já estão fora da história, tá? Então vamos pensar nas revistas internacionais. Essas duas bases são internacionais. Obviamente elas possuem revistas que estão em países. Portanto, as revistas estão em alguns países. Estar em alguns países não as tornam
internacionais ou nacionais. O que torna uma revista internacional ou nacional é o alcance dela, é a consideração que a comunidade científica está dando para ela. Uma revista que é aplaudida apenas naquele país, ou por mais 10, 20 paizinhos em volta, ela é nacional, regional, restrita, que não condiz com o conceito de ciência. Não condiz. Podemos também, se for uma solicitação de vocês, discutir isso mais profundamente a qualquer momento. Tá? Dentro dessa área, eu discuto com vocês o ponto que vocês quiserem. O que eu não souber, eu falo não sei, mas o que eu souber, eu vou explicar muito bem explicado. Então veja o seguinte, nós temos essas duas caixas. As revistas que a gente procura são as bolinhas azuis. Mas qual a diferença daquelas duas caixas que eu contei para vocês lá? Uma delas, elas têm muito mais bolinhas azuis no contexto do total de bolinhas. Essa daí é o JCR. Não é o Simago, não é o Scopus. Tá? Ela é o JCR. Porque ele tem menos revistas, mais revistas boas. Eu diria, não medi, mas é só uma estimativa, que praticamente, se não todas, quase todas as revistas que estão no JCR estão também dentro do Scopus. As bolinhas azuis estão, se não todas, quase todas. Só que no Scopus você tem um conjunto muito grande de outras revistas que não conseguem ou não conseguiram entrar no JCR, que é o sonho de consumo. Por quê? Porque tem uma história longa, é difícil estar lá, são as melhores do mundo. A chance de você errar ao escolher uma revista que está no JCR, com um fator de impacto calculado, a chance de você errar é pequena. Lógico, se pegar na tua especialidade, que lá está tudo dividido por especialidades. Se você pegar na tua especialidade, dentro do JCR, um conjunto de revistas, e você pegar a mais fraquinha de todas, você está pedindo para apanhar, tá? Então aí, se der errado, azar seu. Mas, se você pegar, né, pensando pelo menos do meio para cima, você já pegou coisa boa. Porque já houve uma pré-triagem. Não são todas as revistas do mundo que estão lá. Já foi uma triagem, porque para entrar lá é difícil. Tá? Então, esse é um ponto importante. Quando você vai no Scopus, você fala, mas lá tem muito mais revistas, tem muito mais chance. Não, o seu trabalho de busca é muito mais difícil. Ah, mas eu não vou olhar as métricas? Vai. O problema é que as métricas não são perfeitas. E de repente a revista até tem uma métrica boa, mas ela é ruim. Ela não é muito vista. Tá? Porque as métricas elas não comparam muitas vezes essa distribuição espacial, né, entre países. Tem, por exemplo, o índice H, qualquer dia eu explico ele certinho, mas tem o índice H derivado dele, que foi um trabalho que eu tentei publicar, e enquanto eu estava tentando publicar, alguém publicou na frente. Era simples, mas alguém publicou na frente, né? Foi um polonês que publicou na frente, e aí ficou com ele o mérito. Ele fez uma modificaçãozinha, que é simples, e dessa modificaçãozinha ele criou o índice de internacionalização, que mede, dentre os países, tá, qual é o alcance que a revista tem. É lógico que aqui no Brasil poucas pessoas falam disso, porque as nossas revistas não têm esse alcance. Então é melhor não falar do índice. Não estou dizendo que seja isso exatamente, mas isso é uma coisa, é uma hipótese, pelo menos, né, que me permite levantar. Tá? Por que esse índice não é tão desperto assim, né? Mas enfim, vamos lá. Então veja, se você vai para o JCR para escolher revistas, você já pega revistas de um certo padrão bom. Quando você vai para outra, você tem essas revistas. Só que você tem mais porcaria por meio. Em termos de qualidade, você tem mais. Tem algumas que fazem a opção
ideológica, porque olha, eu quero open access, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas as open access também estão no JCR. Tá certo? Então, veja, nós temos as duas possibilidades. Só que uma delas é mais difícil. Eu diria, não é por ser mais difícil. A chance de você errar é maior. E como a vasta maioria dos nossos cientistas, né, das pessoas da Academia Científica Brasileira, não sabem procurar revista para publicar, eles procuram aquela que consegue. Vamos lá, essa daqui acho que consegue. Essa daqui, vamos ver. Não é bem assim, né? Você procura valorizar o seu trabalho com a publicação, porque isso vai ter reflexo na hora da sua publicação, virar ciência ou não virar ciência. Isso tem implicação. Então tem que tomar cuidado. Então, gente, o conselho que eu dou, a sugestão que eu dou, esse vídeo foi produzido para mostrar isso, né? Nem sempre a base que tem maior número de revistas é melhor para você buscar a revista para publicar o seu artigo. Está fazendo uma revisão da literatura, quer saber o que o mundo está dizendo, o mundo científico está dizendo sobre determinado assunto, ok, o Scopus vai ter muito mais esse mundo do que o JCR. Mas são coisas diferentes, são buscas diferentes, ok? Então, gente, preste atenção nisso, vocês vão ver que é uma coisa simples, um pensamento simples, mas tente valorizar. Ah, mas eu tentei e não consegui, a revista negou. Ótimo, temos que aprender. Pode até publicar numa outra inferior, não tem problema. O próximo projeto, você vai buscar revista melhor. E para isso, você tem que estar lendo literatura de revistas boas. E ao ler literatura de revistas boas, se você não ler as bolinhas azuis, mas ler outras bolinhas, a chance de você ler coisa ruim e não perceber que é ruim é grande. Então, pensa nisso para tentar te ajudar, te dar referenciais. Eu sei que todo mundo quer acertar, não quer errar, mas erra por não saber, não ter base. E como não há um ensino, né, mais canalizado disso na pós-graduação, as pessoas vão tudo meio na onda, vão pegando, estão fazendo assim, eu vou fazer também, não há uma reflexão maior no ensino, na formação do cientista, isso se torna um problema lá para frente, tá ok? Então, gente, é isso por hoje e ficamos aí até o próximo vídeo.